Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente tem um desafio bem específico. O material que recebemos é denso, cheio daquele juridiquês clássico, sabe? Focado num tema que todo mundo acha que conhece, o direito de propriedade. Exato. Só que o nosso trabalho aqui é ir um pouco além do óbvio. É achar aquelas regras especiais, aquelas proteções que a Constituição cria e que, claro, são um prato cheio para as bancas de concurso. Exatamente. E o interessante dessas anotações é que elas nos mostram que a Constituição não trata toda a propriedade da mesma forma. Ela cria o que a gente poderia chamar de escudos especiais para certos tipos de bens e situações. Escudos, gostei da analogia. Pois é, a nossa análise hoje vai focar em 3 desses escudos. Primeiro, um escudo para a terra, a proteção da pequena propriedade rural. Depois, a gente vai para um campo mais abstrato, um escudo para as criações da mente, a propriedade intelectual. Certo. E, por fim, um escudo para a família brasileira numa situação bem particular, a herança de bens deixados por estrangeiros aqui no país. Entendi. Então, nosso desafio hoje é esse: entender como funcionam esses escudos constitucionais, por que eles existem e, o mais importante para o nosso público, como as provas costumam testar se a gente realmente entendeu essa blindagem. Vamos começar a destrinchar isso? Vamos lá. Ok, vamos para o primeiro escudo então. A proteção da pequena propriedade rural. O material já começa com um aviso importante, quase em letras garrafais. Cuidado para não confundir com outras leis, né? Tipo o Código Civil, que também fala de bem de família. Essa é a melhor dica para começar. Em prova de direito constitucional, a fonte é sempre o texto da Constituição. E a regra é muito direta, mas cheia de detalhes. E o que ela diz exatamente? O artigo 5º, inciso 26, diz que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos que sejam decorrentes da sua atividade produtiva. Certo, vamos quebrar isso em partes, tipo um checklist, que é ótimo para memorizar. Então, para essa proteção valer, a propriedade precisa ser 1. Pequena, Isso. 2. Rural e 3. Trabalhada pela família. Mas o ponto que parece mais crucial é o quarto, né? A dívida tem que ter a ver com a atividade produtiva, é isso. É exatamente esse o ponto que define, eu diria, 90% das questões de prova. A origem da dívida é a chave de tudo. Certo. O material traz um exemplo que ajuda a visualizar isso perfeitamente. A história do seu Lobato. Imagine que ele tem um pequeno sítio onde ele mora e trabalha com a família, plantando, vendendo hortaliças, essas coisas. Tá. Um dia, ele vai ao banco e pega um empréstimo para comprar, sei lá, um trator pequeno e sementes melhores. Ou seja, um investimento para a produção dele. Ok, um investimento direto no negócio dele. Mas vamos supor que o ano foi ruim de chuva, a colheita foi péssima. E o seu Lobato não conseguiu pagar o empréstimo. O banco, que quer receber o dinheiro de volta, pode pedir na justiça penhora do sítio para leiloar e quitar a dívida. Aí é que entra o escudo constitucional. A resposta é um sonoro não. Não pode. Não pode. Vamos passar no nosso checklist. A propriedade é pequena. Sim. É rural. Sim. Trabalhada pela família. Sim. E o mais importante, a dívida veio da atividade produtiva. Sim, ele comprou um trator e sementes. Com os 4 sim, a propriedade é impenhorável. O escudo está ativo. Entendi. Mas qual é a lógica por trás disso? Por que a Constituição dá essa proteção tão forte? Ela está tentando proteger o grande agronegócio ou é algo mais focado na agricultura de subsistência, no pequeno produtor? Ótima pergunta, porque ela vai no espírito da norma. A intenção do Constituinte não foi proteger o grande latifundiário, de jeito nenhum. Foi garantir a subsistência da família que vive da terra. Ah, claro, é uma proteção com uma função social muito clara. Evitar o êxodo rural, garantir um mínimo existencial para o pequeno agricultor e assegurar que a unidade produtiva familiar não seja destruída por uma dívida de risco inerente à própria atividade, né? Que depende do clima, do mercado. Peraí, mas isso me gera uma dúvida que um examinador mais maldoso poderia explorar. Manda. Se a propriedade não pode ser usada como garantia por uma dívida da produção,
Isso não acaba desestimulando os bancos a emprestarem dinheiro para o pequeno produtor? Quer dizer, qual a segurança que o banco tem? Isso não pode acabar prejudicando justamente quem a norma quer proteger? Essa é a tensão clássica no direito, né? Você tem, de um lado, a proteção de um direito fundamental, social, e de outro, as regras do mercado de crédito. O que a Constituição fez foi uma escolha. Ela priorizou a proteção da família. Entendi. Na prática, os bancos sabem dessa regra e criam outras formas de garantir esses empréstimos. Linhas de crédito subsidiadas pelo governo, fundos garantidores ou mesmo a exigência de outros tipos de garantia que não a própria terra. A proteção não elimina o crédito, mas o modela. Faz sentido. E para a prova, o que importa é saber que, diante desse conflito, a empenhorabilidade prevalece. Perfeito. E para fechar esse ponto, o material propõe o contra-exemplo. O mesmo seu Lobato, com o mesmo sítio, mas agora ele pega um empréstimo para outra finalidade. Digamos que ele resolve tirar umas férias com a família e compra um pacote de viagem para a praia. Ele também não consegue pagar o banco. E agora? O sítio pode ser penhorado. Agora sim. A situação muda completamente. Vamos ao checklist de novo. Propriedade pequena? Sim. Rural? Sim. Trabalhada pela família? Sim. A dívida veio da atividade produtiva? Não. Veio de uma despesa pessoal, um lazer. O quarto requisito falhou. O escudo constitucional está baixo. Nesse caso, o sítio pode sim ser penhorado para pagar a dívida da viagem. É essa distinção que as bancas amam cobrar. Perfeito. A proteção da terra do seu Lobato está bem clara. Mas e quando a propriedade não é algo que a gente pode pisar, como a terra, mas sim algo que nasce da nossa mente? As anotações aqui entram nesse universo que eu acho fascinante, das ideias, o que a gente chama de propriedade intelectual. Isso, saímos do concreto e vamos para o abstrato. E a Constituição, de forma muito inteligente, já separa esse universo em duas grandes gavetas, digamos assim. Duas gavetas. De um lado, a propriedade autoral, que protege as criações do espírito, como livros, músicas, pinturas. Do outro, a propriedade industrial, que protege invenções, marcas, patentes, coisas mais ligadas à atividade econômica e tecnológica. Certo. Vamos começar pela primeira gaveta, a dos direitos autorais. O que a Constituição garante exatamente ao criador de uma obra? Ela garante ao autor o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir suas obras. O ponto central aqui, a grande pegadinha de prova, está na duração desse direito. Ah, sim. Para o autor, o criador original, o direito é vitalício. Ele dura por toda a sua vida. A Constituição não usa a palavra vitalício, mas diz que o direito é transmissível aos herdeiros, o que, por lógica, significa que ele só acaba com a morte do autor. E depois que o autor morre, o que acontece? Os herdeiros ficam com esse direito para sempre, tipo uma herança eterna? Não. E aí está o pulo do gato. O direito é transmitido aos herdeiros, mas para eles a proteção não é mais vitalícia. Ela é temporária. Vai durar pelo tempo que a lei fixar. Ah, entendi. Hoje, a lei diz 70 anos após a morte do autor, mas isso pode mudar. O importante para a prova de constitucional é saber a diferença. Para o autor, vitalício. Para os herdeiros, temporário. Depois que esse prazo dos herdeiros acaba, a obra cai em domínio público. Qualquer um pode usar. Caramba, e um ponto que me chamou a atenção nessas anotações é uma proteção bem específica. A da imagem e da voz humana, inclusive em atividades desportivas. Eu nunca tinha parado para pensar nisso como um direito autoral. É um detalhe que muitos deixam passar. A Constituição assegura essa proteção. O exemplo que as anotações trazem é ótimo para não esquecer mais. Pense na voz inconfundível do Galvão Bueno. Clássica. Se uma empresa de videogame quer usar a narração dele, precisa de autorização e tem que pagar por isso. A voz dele é uma propriedade protegida. Até um bordão tem dono, então. Como aquele famoso It's Time, do anunciador do UFC. Aquilo tem um valor econômico gigantesco. Exatamente. Aquilo não é só uma frase, é uma criação associada a uma pessoa e a um evento protegida pelo direito. A prova pode tentar criar uma armadilha,
dizendo que atividades desportivas são uma exceção ou que isso não se aplica a vós. Mas é justamente o contrário. Exato. A Constituição é explícita em proteger também essas criações. Ok, gaveta dos direitos autorais, entendida. Agora, e a outra gaveta? A da propriedade industrial. Patentes, marcas. Qual a diferença fundamental em termos de proteção constitucional? A diferença é direta e, assim, crucial para a memorização. Enquanto o direito autoral, como a gente viu, nasce vitalício para o autor, Certo. a Constituição define a propriedade industrial desde o seu nascimento como um privilégio temporário. Ah, então não tem fase vitalícia. A lógica parece ser diferente. Com uma obra de arte, a proteção vitalícia incentiva a criação, que é algo único. Já como invenção, a ideia parece ser dar ao inventor um monopólio por um tempo para ele recuperar o investimento e lucrar. Isso. Mas depois liberar essa tecnologia para a sociedade para que todos possam usá-la e melhorá-la. É um equilíbrio. Perfeito, você capturou a essência da política legislativa por trás da norma. É um equilíbrio entre o incentivo à inovação, dando uma recompensa temporária ao inventor, e o interesse social no avanço tecnológico. A Constituição não quer que uma invenção importante fique para sempre nas mãos de uma única pessoa ou empresa. Entendi. Por isso, desde o início, é um privilégio temporário. Saber essa distinção autoral versus industrial, vitalício versus temporário, desde o início resolve muitas questões de prova. Ótimo. Falamos de proteger a propriedade em vida, seja a terra ou as ideias. Mas e depois da vida? Como essa propriedade é transmitida? O último ponto que o material levanta é super específico e tem toda a cara de ser uma pegadinha clássica. O direito de herança quando envolve bens de um estrangeiro aqui no Brasil. É o tipo de questão que separa quem leu o texto da lei de quem não leu. O cenário é o seguinte: um estrangeiro, digamos um alemão, mora no Brasil ou simplesmente tem bens aqui, como um apartamento no Rio. Ele falece. A família dele está parte na Alemanha, parte aqui, certo? A grande pergunta é: qual lei a gente vai usar para dividir a herança desse apartamento? A lei da Alemanha, país dele, ou a lei do Brasil, onde o imóvel está? Esse é um problema clássico de direito internacional privado, um conflito de leis no espaço. E o que a nossa Constituição diz sobre isso? Ela traz uma solução que é, ao mesmo tempo, uma regra e uma exceção. A regra geral é simples. Se o bem está no Brasil, a sucessão, ou seja, a partilha da herança, será regulada pela lei brasileira. É o princípio da territorialidade. Mas você disse que tinha uma exceção. Sim, e é aqui que o escudo protetor aparece de novo. A exceção é acionada se a lei pessoal do falecido, no nosso exemplo, a lei alemã, for mais favorável ao cônjuge ou aos filhos brasileiros do que a nossa lei. Como assim? Se a lei alemã, por exemplo, garantir uma parte maior da herança para a viúva brasileira ou para os filhos brasileiros, então, nesse caso específico, nós aplicamos a lei alemã aqui no Brasil para a partilha daquele apartamento no Rio. Entendi. A proteção à família brasileira. Mas isso não cria uma baita insegurança jurídica? Quer dizer que, por mesmo caso, a gente pode aplicar a lei brasileira ou a lei, sei lá, japonesa, dependendo do que for mais vantajoso para os herdeiros? Como isso funciona na prática? É uma ótima provocação. Sim, cria uma situação jurídica peculiar, mas é uma escolha soberana do Constituinte brasileiro. Ele quis criar uma norma de proteção máxima para a família brasileira que se encontra nessa situação transnacional. Interessante. Na prática, no processo de inventário, o juiz terá que analisar as duas leis, a brasileira e a estrangeira, e aplicar aquela que trouxer mais benefícios para o cônjuge ou filhos brasileiros. É uma regra de favorabilidade. O sistema escolhe sempre a melhor lei para o lado brasileiro da família. Nossa. Por ser tão excepcional, é um tema que, quando aparece, derruba muita gente. Fantástico. Resumindo então, a regra é a lei brasileira. Mas se a lei de fora for um upgrade para a família brasileira, a gente importa essa lei e aplica aqui. É uma forma bem simples de guardar a ideia. Exatamente isso. Então, hoje nós passamos por 3 escudos constitucionais bem diferentes. Vimos a proteção da pequena propriedade rural, com aquele checklist de 4 pontos que não dá para esquecer. Uhum.
e mergulhamos nas diferenças de prazo entre direitos autorais e industriais, uma distinção entre o vitalício e o temporário. E, por fim, deciframos essa regra da lei mais benéfica na herança de estrangeiros, um verdadeiro mecanismo de proteção da família. São detalhes que mostram como a Constituição é uma norma viva, que vai muito além de conceitos genéricos. Ela entra em situações específicas da vida para proteger valores que considera fundamentais. A subsistência da família no campo, o incentivo à criação artística e tecnológica e a proteção dos seus cidadãos em relações internacionais. Pois é. Entender a lógica, o porquê por trás de cada uma dessas regras, é o que realmente solidifica o conhecimento para uma prova. Exploramos hoje esses escudos que a Constituição cria para a propriedade. Mas isso abre uma outra porta. Levanta uma outra questão. Até que ponto esse escudo, seja o do seu Lobato na sua terra, seja o de uma grande empresa com sua patente, aguenta a pressão de outro direito fundamental, como o direito que toda sociedade tem de ser informada? Boa pergunta. Onde a gente traça a linha entre o que é privado e o que é de interesse público. Essa é uma tensão que a gente vai começar a destrinchar no nosso próximo encontro. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.